Tá acabando, a gente está na nossa penúltima mesa agora, a gente chegou no nosso último bloco. E a gente vai falar sobre um tema tão fundamental agora quanto as demais mesas. Para impulsionar a inovação e a saúde no Brasil, a gente precisa falar sobre a colaboração entre todos os setores. A gente vai falar sobre a colaboração da pesquisa clínica com as agências de financiamento e com a indústria. E para essa discussão, eu convido ao palco, para ser nossa mediadora da mesa, a doutora Rosana Ciaconelli, gerente executiva de pesquisa da ABP. Fique à vontade. De volta aqui à mesa junto com a gente, o doutor Fábio Frank, a doutora Karina Fontão, diretora executiva médica da AstraZeneca, o senhor Fábio Cavalcante, como coordenador de mobilização de empresas da Embrapi, e de forma remota com a gente o senhor Renato Porto, o presidente executivo da Interpharma. Então, obrigada aí pela apresentação, obrigado pelo aceite aí do convite, né, de vocês. A ideia aqui é a gente discutir um pouquinho, como a Nena disse, os outros setores. Nós vimos vários desafios para o centro de pesquisa, mas agora vocês podem nos auxiliar, inclusive com a visão de como a gente pode melhorar, né, impulsionar a nossa parte de pesquisa, inovação e desenvolvimento. Para isso, acho que a gente vai começar com quem está na mesa, depois nosso colega da Interpharma, como vocês quiserem. A gente podia fazer uma primeira rodada com as instituições que vocês representam, como a gente vê isso no termo de rede colaborativa, governo, academia, centros de pesquisa, ou a pesquisa como um todo no Brasil. Né? Acho que a gente podia começar assim. Vou começar com a minha colega. Karina, o que você tem para colaborar conosco? Na verdade, a gente que está na indústria, nós temos um papel de embaixadores. A gente é embaixador do Brasil o tempo todo. E a gente costura lá fora e mostra a nossa capacidade. Então, não basta ser, tem que parecer. Né? Então, é uma pregação. É uma pregação para não convertidos, em muitos casos. Então, eu sempre levo a epidemiologia, a infraestrutura, as nossas características do ponto de vista de comunidade médico-científica. A gente vende o Brasil, eu sou médica, mas sou vendedora do Brasil lá fora, para que a atenção seja despertada. É um trabalho contínuo, faz 20 anos que eu faço a mesma coisa. A gente faz reunião com os times internacionais, a gente faz apresentação, a gente mostra as vantagens, a gente desmistifica, né? Porque sim, tem algumas crenças, né? Timing regulatório brasileiro. A gente mostra, não, na prática não é assim. Né? E o Brasil entra no final, mas olha aqui como a gente recruta, olha aqui nossa diversidade genética. Então, o tempo todo mostrando e levantando a mão. Recentemente, a gente teve a visita de uma CFO da AstraZeneca, que é uma CFO, mas é médica de formação, então é bem interessante, porque ela também tem essa visão. E eu mostrei para ela alguns dados que acho que o Renato conhece bem, que estão, inclusive, no relatório da Interpharma. O Brasil é a 9ª economia mundial, o Brasil é o 7º mercado farmacêutico, o Brasil está entre as 10 maiores populações do mundo. O Brasil é heterogêneo, diverso, e a gente é o 21º país em número de estudos clínicos. Tem alguma coisa errada aí, né? Quando você fala top 10 economia, top 10 população, top 10 mercado farmacêutico e 21º investimento. Então, a gente eu articulo, usando todo o tempo esses argumentos para bater na porta dos decisores que ficam US-driven. Não é vergonha nenhuma dizer que a indústria ainda tem um olhar US-Europa. A gente tem que bater na porta com esses argumentos e com os cases de sucesso. Essa é uma das formas que a gente pode fazer a lição de casa e ajudar. Outra forma que a gente pode fazer a lição de casa é o apoio a essas iniciativas de desenvolvimento de novos centros, né, de democratizar essa informação. Então, se a SBOC ou se o IVOC tem programas de capacitação de centros, a indústria tem que apoiar, porque isso é muito legítimo e é o win-win-win, né, doutor Buzaid? Essa é uma outra forma que a gente pode colaborar. Além das iniciativas de investigador, não é fácil emplacar iniciativas como essa que o Maluf apresentou. Eu estava lá na sessão oral na ASCO, né, sentada ali na primeira fila, porque, como brasileira, é um orgulho. E mostrar essa capacidade do Brasil de usar a epidemiologia a favor da pesquisa clínica. Então,
É um problema de saúde pública, os HPV-related? Mas é um potencial de estudos muito diferentes. Outro problema que a gente tem em oncologia, diagnóstico tardio dos tumores. O que para os estudos de neoadjuvância é uma oportunidade incrível. Esses estudos trazem resultado mais rápido. Então, por que não fazer os estudos aqui no Brasil? De novo, argumento que a gente fica usando o tempo todo. Então, como que a gente pode melhorar esse cenário? Acho que o embaixador para fora, né, nas matrizes, nas casas matrizes das indústrias, o apoio a esses programas de desenvolvimento de centros, pressionar as estruturas para que ajudem esses novos centros, né, Manaus, Campo Grande, Cuiabá, João Pessoa, a estarem nos feasibilities, porque é um grande começo, para que depois vocês consigam mostrar o valor. Tem que ter paixão também, viu? Tem que ter paixão. Trazer fase 1 para o Brasil, acho que é outra paixão. Né? Não é fácil, mas também é uma outra causa aí pela qual a gente luta. A gente já vai comentar depois fase 1, inovação, mas... Quer seguir? Agora sim. Representando, então, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, eu entendo que a sociedade consegue fazer o trabalho político necessário em todas as pontas. Dentro da sociedade, a gente tem essa preocupação de criar uma capacitação para oncologistas jovens em pesquisa clínica, porque não parece ainda existir uma formação dentro do Brasil e a pesquisa nunca foi levada como uma atividade profissional. Então, começar a criar nas pessoas e despertar esse interesse por pesquisa clínica faz todo sentido. Posso dizer que eu estou muito feliz de ter visto hoje aqui centros, né, que estão dentro da rede e que passaram pela capacitação, então eu consegui, né, plantar essa sementinha lá atrás, dentro desse programa, que hoje se ampliou já para outros hospitais também. E, ao mesmo tempo, papel fundamental da sociedade tratar das políticas públicas, onde a gente possa, então, discutir melhor acesso para os pacientes. Porque aí vem também um grande desafio. Os pacientes do SUS, às vezes, eles não apresentam condições mínimas para poder entrar num protocolo de pesquisa. Nos UNACONs e nos CACONs, nós temos sérios problemas de financiamento, por exemplo, de exame diagnóstico. Você tem fila de espera para realização de tomografias, e aí os pacientes acabam chegando sem tratamento prévio, já com doença avançada, péssima performance de status, e acabam não conseguindo participar de um protocolo de pesquisa. Então, discutindo políticas públicas, discutindo o financiamento do SUS, também é uma forma da sociedade contribuir para que os pacientes brasileiros tenham pelo menos o tratamento básico de melhor qualidade. Quando isso se estabelece, o segundo passo aí sim, eu posso oferecer para esses pacientes uma opção de entrar num protocolo de pesquisa como voluntário e ter acesso a novos tratamentos inovadores. Então, isso faz parte do mesmo conjunto, do mesmo nível. Eu já vivi as duas pontas. Hoje eu atendo num centro privado, mas quando eu atendia num centro público e era coordenador do CACON também, qual era a grande dificuldade? Que no final de ano você tinha que discutir teto orçamentário para que os pacientes não esperassem na fila para iniciar tratamento, para que eles não esperassem na fila para fazer os seus exames de estadiamento. E se discutia até mesmo, será que a PAC ainda a melhor forma de remuneração dentro do sistema SUS, ou não está na hora de a gente discutir? Aí o que isso tem a ver com a pesquisa? Tem muito a ver com a pesquisa, porque aí eu vou estar criando melhores condições para esses pacientes. Outra coisa importantíssima, por que no Brasil é proibido você fazer pesquisa clínica no SUS? Por que eu não posso unir esforços e criar pesquisas onde eu possa dispor de ambos os recursos, criando o ambiente ideal? Então, tem que ser, a pesquisa, ou ela tem que ser totalmente financiada, e aí vem as questões de, às vezes, financiada, e a gente vai falar aqui sobre
depois, né, lei da pesquisa e acesso pós-estudo pelo resto da vida, ou ela tem que ser totalmente SUS. Então, você não pode unir o melhor dos mundos. Claro, a gente já está quebrando alguns paradigmas, o Lacog tem feito isso, né, e muitos investigadores também, mas ainda existe, pasmem, por parte das nossas agências controladoras, um estigma, um dogma que, não, ou faz pelo SUS, ou faz totalmente privado, né, e você não pode unir o melhor desses dois mundos. Então, a sociedade ela tem um palco muito importante através do seu Congresso Brasileiro, que é anual, através dos seus comitês de especialidades, e graças a Deus hoje nós temos um comitê de pesquisa, onde você pode discutir isso, onde você pode ter uma interlocução em Brasília para falar sobre esses aspectos e de que melhor maneira a gente pode conduzir isso através de opiniões que são balizadas. Alguém hoje comentou comigo numa das conversas para lá, foi a Fernanda do Cura, que participando de uma audiência com pessoas do Ministério da Saúde, ela teve que explicar o beabá da pesquisa, porque as pessoas não entendiam como é que funciona a pesquisa em seres humanos. Então, vejam o quanto nós precisamos estar todos unidos e interrelacionados para que as coisas possam avançar. E por que a lei da pesquisa clínica foi aprovada? Porque, pela primeira vez, nós conseguimos ter esse equilíbrio e a participação de todos que visualizaram um objetivo que era melhorar o ambiente de pesquisa no Brasil, regulatório, na parte ética, na parte sanitária, e para um objetivo comum. Então, a sociedade faz parte disso, e o que eu penso sobre a sociedade é que ela tem que exercer esse papel de liderança e esse papel de interlocução. Logo no assunto, Fábio Cavalcante. Fábio, conte um pouquinho a ideia Embrapi para a gente. Eu nem sei se todo mundo tem ciência de tudo que ela tem feito ou vai fazer no nosso parque aí de inovação e tecnologia. Bom, boa tarde, obrigado pelo convite. Eu estou feliz que eu cheguei uma horinha antes, eu consegui pescar algumas palavras que foram ditas como desenvolvimento tecnológico, inovação, políticas públicas. E, bom, eu não sou médico, eu sou especialista em políticas públicas para inovação, então eu sou servidor público, tenho 15 anos no governo e fui trabalhando, desenhando políticas públicas de inovação para diferentes áreas. E hoje eu faço isso para a área da saúde, na Embrapi. E a Embrapi, basicamente, ela já é uma inovação institucional, né? Porque nós somos ligados ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e é como se o Ministério falasse, olha, o recurso que eu tenho para inovação e o Ministério da Saúde também, eu quero que a Embrapi opere de um jeito rápido para apoiar projetos inovadores no setor da saúde. Tá? Então, basicamente, é um modelo baseado no modelo alemão dos institutos Fraunhofer, que a gente pesquisou bastante, mas a gente deu uma tropicalizada para adequar aqui a como funciona no Brasil, né? E o interessante é que a Embrapi ela apoia projetos inovadores de todas as indústrias, toda e qualquer. E de todas as indústrias do país, o setor de saúde é o segundo que mais demanda a Embrapi. A gente só perde, e por muito pouco, para o agro, porque também, né, é difícil ganhar do agro aqui, mas é por muito pouco. Então, assim, a indústria da saúde ela enxerga na Embrapi uma grande oportunidade para ter apoio para a inovação. A gente, basicamente, compartilha o risco com as empresas de inovar. A inovação tem um risco, a gente sabe disso, risco financeiro, risco tecnológico, risco regulatório, e a gente chega junto com a empresa para compartilhar o risco com ela, né? Então, basicamente, em todo o projeto Embrapi, a gente tem 3 atores envolvidos, que é a empresa que tem um desafio tecnológico, que ela não consegue desenvolver dentro de casa, seja por limitações de equipamento, de pessoal, de infraestrutura. Um centro de pesquisa de excelência no Brasil, que hoje nós temos 94 espalhados pelo país inteiro, à disposição da indústria, e nós da Embrapi, que ficamos em Brasília, em Embrapi sede. E a partir do momento que a empresa procura um centro e negocia um projeto, o desenvolvimento de uma nova molécula ou uma pesquisa clínica, a Embrapi entra em média com 1/3 do valor do projeto em recursos não reembolsáveis. É um recurso que não é crédito, não é empréstimo, é de fato um recurso que não tem que ser devolvido em nenhuma hipótese. Sendo o projeto um sucesso ou não sendo um sucesso, a empresa não tem que devolver esse valor.
Tá? E para projetos da saúde, que a gente tem um olhar muito especial, a gente chega a aportar até 50% do valor do projeto em recursos não reembolsáveis. E os outros 50% são divididos entre a empresa e o instituto que ela demandou para desenvolver aquela nova tecnologia. Né? Então, são quase 300 milhões de reais que nós já apoiamos em projetos para a saúde. Tá? A gente vai desde a validação inicial de uma droga até pré-clínico, clínicos de fase 1 e 2 em especial. E o que a gente disponibiliza, de fato, para a indústria é uma rede de 94 institutos de pesquisa de ponta para que, a qualquer momento, a empresa possa procurá-los e falar, olha, eu tenho esse desafio tecnológico, eu quero desenvolver essa molécula, eu quero desenvolver esse IFA a partir de recursos da biodiversidade brasileira para ação anticâncer. E eu não inventei agora, não. Eu falei isso porque é um projeto que a gente tem, exatamente esse projeto. Ou seja, a gente utilizando recursos da Amazônia para desenvolver um novo IFA. A gente sofreu tanto com o IFA na pandemia, para ações anticâncer e também ações dermatológicas. Então, é um setor que demanda muito a Embrapi. A gente tem um grande apoio do Ministério da Saúde, porque a gente está fazendo para esse modelo desburocratizado, rápido. A gente entende que a velocidade tem que ser uma variável que entre na equação da inovação. Então, a gente consegue apoiar um projeto com recursos públicos em até 60 dias. Projetos gigantescos, a Eurofarma é cliente da Embrapi, a Siemens Saúde, a Philips Saúde, então, LifeMed, são várias empresas que já utilizam esse modelo da Embrapi para desenvolver novas moléculas, desenvolver IFAs, desenvolver equipamentos, dispositivos médicos. E temos um desafio que é aumentar o número de projetos que passam ali pela pesquisa clínica. Eu sempre escuto nos fóruns que eu vou o desafio que é a pesquisa clínica, principalmente de fase 1. Então, nós credenciamos institutos de pesquisa que têm essa especialização para atender a indústria. Tá? Os últimos credenciados foi o Instituto Dora, a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a Universidade Federal de Minas Gerais, CENFAR da USP, CQMED de Campinas. Então, a gente tem uma infraestrutura muito interessante aí para disponibilizar para a indústria que queira inovar e queira ser competitivo e que a gente não dependa nunca mais, numa próxima pandemia, que a gente sabe que vai acontecer, só não sabe quando, de tantos insumos internacionais. Obrigada, Fábio. Com certeza, acho que até pela Karina a gente fez, nossa, a gente pode aproveitar mais algumas coisas aqui. Mas, enquanto isso, vamos falar com o Renato. Renato, tudo bem aí? Está nos ouvindo Tudo direitinho? bom, Karina? Tudo bom, Rosana? Prazer participar com vocês. Desculpe estar remoto. Então, fique à vontade, Renato, para contribuir um pouco conosco sobre a Interfarma, né, no seu papel, e esse tema aqui de inovação, pesquisa, e como a gente pode acelerar isso aqui no Brasil. Muito bem, obrigado, Rosana. Cumprimento todos que estão na mesa, Karina, Fábios, né, uma mesa de Fábios. O professor Buzaide eu vi de manhã numa câmera um pouco mais aberta, não sei se está ainda presente. O professor Maluf também, então não sou médico e isso deixo para vocês. Bom, o que é a Interfarma? Eu acho que o primeiro papel é dizer que nós somos uma associação que congrega 42 laboratórios farmacêuticos focados, de fato, em mudar o tratamento das doenças. E para falar um pouco da nossa missão, eu conecto com a fala do Dr. Fábio. O grande objetivo de uma associação é ter, de fato, esse olhar do sistema, o olhar do todo, ou seja, entender, de fato, quais são os diversos cenários e onde que cada um desses cenários pode ser aprimorado, desde um movimento regulatório, o movimento de uma lei, até chegar, de fato, como nós podemos estar chegando no dia de hoje, à tração, fazer um tracionamento das pesquisas clínicas no Brasil. É importante também que a gente diga que esse tema precisa, de fato, de um letramento, ou seja, às vezes a gente participa, o Fábio, e o Fábio Cavalcante também está comigo em muitos fóruns aí, Baio e muitos outros ao longo de muitos anos. A gente participa de alguns fóruns, algumas audiências, e as pessoas de fato não conhecem a dificuldade de uma pesquisa, não sabem o tamanho dos desafios que nós temos. E, por outro lado, nós temos uma capacidade, como dito pela Karina, muito, muito importante. O Brasil é diverso, o Brasil é urbano, o Brasil tem um marco regulatório excelente e está revisando agora
na Anvisa, nós temos uma qualidade científica reconhecida mundialmente. Nós temos um país que tem 200 milhões de habitantes, 2 sistemas. Então, fazer com que esse sistema, de fato, seja atrativo à pesquisa é um grande objetivo de uma associação. E aqui já dou alguns trabalhos, de fato, que a Interpharma vem fazendo ao longo dos últimos anos e expandir, de fato, essa capacidade para o Brasil é um projeto que o Tom Maluf nos ajuda muito, tirar do eixo Rio-São Paulo, o sistema e a pesquisa e o desenvolvimento, ele não é feito somente por uma indução, é claro que a indução é muito importante, mas ele também brota, a gente vê como isso acontece, às vezes, naquele triângulo ali dos Estados Unidos, onde as coisas brotam, né? São startups, pequenos grupos de cientistas que inovam. Então, tirar de fato e dar quantidade à pesquisa clínica também é um grande desafio. Eu vi a mesa um pouco mais cedo e que o Dr. Fábio coordenou, então ajudar com que esse sistema se desenvolva, desde a sua base, desde do cientista que começa a fazer isso, é muito importante. Às vezes a pesquisa mostra um pouco disso, dessa colaboração, de iniciar alguma coisa e não saber onde isso vai terminar. Como o Fábio disse também, ou seja, é investir sem ter a necessidade de trazer de volta, porque o trazer de volta talvez não venha agora nessa pesquisa, venha daqui a 5, daqui a 6, e a gente vê muito isso. Então esse ecossistema no Brasil precisa ser muito bem dito. E a Interpharma vem fazendo isso. Então, respondendo, ou pelo menos conectando com a fala do Fábio nessa mesa, a gente hoje já está muito próximo, doutor Fábio, a Interpharma, junto com a EBSER, fazer de fato uma colaboração para que os 50 hospitais, 50 hospitais da EBSER, da rede pública, possam de fato entrar nesse processo. Então, aí para os cientistas, para quem está aí pela manhã, os pesquisadores, tenham certeza disso, a gente já está em tratativas para que isso aconteça, desde um censo, de um levantamento da capacidade desses centros transformar-se em centros de pesquisa, capacidade de termos investigadores. O Brasil aumentou muito o número de investigadores. Se eu não está falhando a minha memória, no próximo bloco eu vou tentar achar o dado, mas nós temos hoje, segundo dados da IQVIA, dessa mesma pesquisa que a Karina citou inicialmente, Interpharma e IQVIA, 8 mil investigadores clínicos no Brasil. Então, além de fazer isso, eu já deixo também outro spoiler, né, como dizem os mais novos, a Interpharma também já está em colaboração, em tratativas com a Abraco, com a IQVIA, para a gente ter um banco de dados de pesquisa clínica no Brasil, congregando todos os dados de pesquisa do Brasil. Então, doutor Fábio, a gente vai sim cumprir na minha opinião, e da Interpharma, cumprir o nosso grande objetivo de olhar por um todo, conectar esses atores, puxar de fato da pesquisa o grande exemplo que ela dá, o exemplo de colaboração, de união de esforços, para que a gente no dia seguinte, ou ano seguinte, ou década seguinte, a gente mude a vida das pessoas, que é o nosso grande objetivo. Tudo começa com a pesquisa. Quem não conhece a pesquisa e o desenvolvimento talvez não consiga, como a Karina também sabe disso muito bem, por estar dentro de uma empresa referência para isso, às vezes não vai saber nem comprar, às vezes não vai saber nem decidir de fato qual que é a melhor terapia, que os médicos fazem isso todo dia ao longo dos seus atendimentos. Então, Rosana, eu continuo à disposição, e nessa primeira fala, eu acho que o grande objetivo de uma associação é colaborar, juntar esses atores para que a gente consiga, mais uma vez, no dia seguinte, dar um resultado para a sociedade. Obrigada, Renato. Aqui nós somos todos, acho que além de profissionais, né, da saúde ou não, representantes dos cidadãos, acho que é um compromisso gostoso nosso, pessoal, de tentar levar isso para frente. Eu vou só fazer mais uma rodada, depois a gente abre, mas, Karina, o Francisco hoje falou de manhã que a OMS tem uma lista de dados, o que é? Você, como a nossa, né, embaixadora, lá fazendo, o que seria para você um compromisso nosso para colocar no seu portfólio? Nossa, para você falar, não, agora com isso eu vou chegar lá e vender melhor, porque o que a gente tem regulatório, a gente já tem uma história que vem falando sobre isso, mas se a gente for pensar numa inovação, o que eu poderia, né, eu, no sentido aqui, nosso grupo, te ajudar e falar, faz isso,
vamos nesse caminho, que aí eu consigo vender, né, o Brasil melhor. Vou começar dizendo o que a gente já tem, tá? Que já foi feito. Então, ambiente regulatório. Acho que Acabou, né? está resolvido. Esperamos, sou otimista. Outro ponto, infraestrutura, já temos. Custo, a gente está entre os países com menor custo de execução de pesquisa clínica. Talvez o que a gente precise fazer, a lição de casa aqui, dados. Dados. Quanto mais registro a gente tiver, mais base de dados ou mais dados interoperáveis. E não é mais real world, a gente não fala mais em real world data, a gente fala em real time, real world data. As empresas estão acostumadas lá fora a ter dados real time. O que é isso? Eu entro no meu computador e eu puxo, vai ter um estudo de câncer de cabeça e pescoço. Aperto um botão e eu já sei onde estão os centros, onde estão os pacientes. Por estadiamento. Opa, por estadiamento. Por tratamento prévio. Eu consigo ver tratamento prévio. Então, organizar os nossos dados vai colocar a gente bastante competitivo. Porque se a gente perder esse bonde, a gente pode, de novo, ficar para trás. Então, temos que nos organizar para ter bases de dados real time. Só puxando com você isso, até os próprios feasibilities, né? Porque a gente tem cada vez um prazo, nunca é confortável para ninguém, fica na ideia, porque a gente não tem essa base de dados, tipo um dashboard que você pudesse ter uma ideia mais rápida, pelo menos os dados principais. Acho que não vai ser um trabalho isolado, acho que alguns centros podem começar, a gente está tentando, né, tem aqui algumas ferramentas que foram citadas, mas esse olhar de rede, né, como a gente falou hoje, talvez nos deixasse, né, mais perto dessa condição. Acho que citou, né? Não é? Que o dia aqui. O Trinetex. Então, o que a gente tem aqui também, acho que fomos o primeiro no Brasil, a homologação desses processos não são tão simples, a gente tem que fazer uma interação com TI grande, mas uma vez que você faz a base, roda, né? Até falei com uma outra colega, a Silvia, que está aqui, porque são ferramentas de investimento baixo para o centro, embora eles tenham uma grande repercussão, né? Quando a gente vem e recebe, então, acho que tinham poucos no Brasil, já temos mais, e as pessoas acho que estão trabalhando um pouco nisso. Inclusive com alguns eventos, né, internacionais da própria Trinex, que acho que é em Harvard, que vai ser esse ano, e que vai trazendo os países aí também, América Latina e tudo. Fábio, aí o Fábio daqui, é que eu falei Fábio, por isso você me olhou aquela hora, né? Qual será? Não, Fábio Spock. Educação, a gente vê para os próprios residentes, não estou falando só de oncologia, eu sou reumatologista, a pesquisa ela está muito distante da formação. Às vezes um R3, ele começa a saber um pouco sobre pesquisa clínica. Então, quando a gente fala que o médico não vai incentivar a participação, talvez ele não conheça tanto. E a gente está em centros de formação, né? Há vários centros daqui que foram investidos pelo projeto do Vencer o Câncer, pessoas fizeram formação em outros lugares, voltaram para suas nas cidades e fizeram. Como a gente coloca mais pesquisa clínica, além do curso, né, dentro da formação do nosso profissional? Que desafio é esse? Acho que o desafio é da pesquisa clínica ser algo atrativo para o profissional. Falta no Brasil enxergar a pesquisa como uma profissão. Vou dar um exemplo, eu estava numa reunião da SBOC e a gente estava preparando lá um curso para R3, onde você falava sobre possibilidades de carreira. E aí eu olhei o programa e não tinha nada de pesquisa clínica, porque aí as pessoas ainda não acreditam que a pesquisa clínica possa ser uma atividade profissional full-time. Então, o oncologista ele faz a parte assistencial, a parte acadêmica, né? E lá, entre outras coisas, faz pesquisa. E por que isso acontece? Porque havia no Brasil uma falta total de previsibilidade na pesquisa como um negócio, que realmente a pesquisa é. Então, se eu não sei quantos estudos eu vou ter, quantos pacientes vão participar, qual é o futuro que eu tenho, como é que eu vou dedicar a minha carreira a isso? Eu tenho uma assistente agora, que eu coloquei ela full time para pesquisa. E vocês vejam, o meu centro, né, depois de tanto tempo, se tornou uma referência, mas eu tive que sentar com ela e convencê-la que realmente ela ficasse tranquila,
que a escolha que ela estava fazendo era uma escolha correta, né? Porque ela ainda, será que eu vou deixar de fazer, né, a parte assistencial para me dedicar 100% à pesquisa? Talvez agora a lei torne o Brasil mais atrativo pela previsibilidade e, a partir disso, a gente possa fazer, então, essa transformação. E aí, a partir disso, iniciar de uma forma mais perene a formação e a capacitação em pesquisa clínica. Eu quero ampliar um pouco mais essa discussão, porque não basta que os médicos sejam capacitados. Nós vamos, em tempo muito curto, carecer de profissionais, farmacêuticos, enfermeiros, né, pessoal da coleta, do envio, nos diversos centros. Então, nós precisamos também, como ecossistema da pesquisa, pensar em como capacitar isso. A SBOC vai fazer a sua parte, já vem fazendo com que a pesquisa clínica esteja inserido dentro dessa formação, seja na parte pública ou privada. Mas talvez nós tenhamos que participar também dessa discussão mais ampliada da qualificação e formação profissional. Aqui a gente tem recebido, né, quando as pessoas querem, como o seu, visita de pessoas, de centros, de várias especialidades, não só médicos, gente que quer formar centro, quem não quer, e até para as práticas que a gente nem sabe se são as melhores, mas as que têm funcionado, até para uma avaliação de contrato, um checklist, um POP. E isso acho que é compartilhar conhecimento, então a gente está sempre com a porta aberta, porque a gente sempre aprende mais do que ensina, porque alguém fez uma coisa lá e a gente nem fazia aqui. Então, acho que isso também fica esse convite, né, para que nós, entre os centros, possamos abrir também, né, essa possibilidade de uma capacitação, mesmo que seja para uma visita ou uma discussão de temas, como eles falaram do contrato, né, de qualquer outra coisa assim. Quem me dera eu, na minha autoformação autodidata, pudesse ter tido essa oportunidade de essa troca de expertise. Então, eu vejo isso, que se o Brasil não crescer, todos nós perdemos. Lá em 2013, acho que foi o pior ano da pesquisa nos últimos. Em 2013, eu me lembro que a gente perdeu no Brasil quase uma centena de estudos clínicos onde nós havíamos sido selecionados e nós ficávamos com pendência na aprovação ética ou na Anvisa por falta de celeridade. Então, ali foi o momento onde eu pensei, bom, ou a gente melhora o ambiente do Brasil, ou o meu centro de pesquisa ele vai desaparecer também. E aí, quando você pensa em, não adianta o meu centro estar qualificado se a pesquisa como um todo no Brasil não performar, porque aí o pessoal da IQ vai lá, não vai conseguir trazer estudo, nem a Karina para o Brasil, porque vai dizer, ok, você recruta, mas o resto dos estudos ficou muito abaixo em performance e qualidade. Então, nós temos que crescer como um todo. E é o momento ideal para se fazer isso. Essa ideia de trabalho em rede é uma ideia que qualifica todo o Brasil e dentro das nossas potencialidades, como a diversidade étnica, por exemplo, que é o que a gente estava falando aqui hoje, né? Quando eu tenho centros em Belém, em Manaus, em Campo Grande, isso é muito precioso. É algo que a gente tem que saber explorar e concordo com a Karina. Temos que dar um passo adiante também para a questão dos dados aí, porque é isso que vai nos tornar competitivos. Os desafios são no setor público e privado também, né? Você tem um centro de pesquisa no setor privado, são outros desafios, e assim por diante. Cavalcante, ficou mais fácil agora, né? Então, eu acho, quando você falou da Embrapi, dessas possibilidades, eu sempre penso que um bom projeto, ele consegue um financiamento. Como um bom artigo, ele vai conseguir uma publicação. Porque talvez agora a gente acha que carece, os centros e a gente também, de saber as vias, porque às vezes o dinheiro está até disponível, mas se você está qualificado, você tem que ter uma certificação. Na Embrapi, vocês têm muita dificuldade de aprovar por falta de preparação de quem está pedindo, não do projeto em si, mas a documentação regulatória, qualquer outra que seja necessária? Olha, a Embrapi ela tem um modelo que é um pouco diferente das outras agências de fomento. A gente brinca que nós somos os caçulas do fomento, porque a Embrapi só tem 10 anos. Então, sempre que se fala em fomento, se pensa em BNDES, em FINEP, SEBRAE, é o que vem na cabeça de todo mundo. Mas o modelo da Embrapi ele tem um ponto muito interessante, que nós não fazemos avaliação inicial do projeto.
Então, essa avaliação cabe ao centro de pesquisa. Então, quando a empresa procura o centro de pesquisa, o centro tem autonomia para falar, opa, esse é um bom projeto, vamos apostar nele. E aí a gente já entra com o nosso fomento. E conseguimos apoiar o projeto, inclusive na parte regulatória, tá? Que a gente sabe que muitas vezes é um problema, ou quase todas as vezes, né? E a gente consegue apoiar com recurso e com especialistas também. Então, é toda a jornada de inovação, de fato, que a gente consegue apoiar as empresas. E de uma forma muito rápida, para ser sincero, eu gostei da sua fala, do meu xará aqui, que você falou de inovação em rede, né? Há uns anos atrás, a gente falava que uma empresa que não tivesse consolidada a inovação no seu modelo de negócio, ela estava fadada ao fracasso. Hoje o discurso mudou um pouco. A empresa ou a indústria que não tem a conexão consolidada na sua política de inovação, aí ela está fadada ao fracasso também. Porque a inovação hoje é conexão, é parceria, é inovação aberta. Cada vez menos vale você fazer tudo dentro de casa. Eu vou dar um exemplo, só para concluir, de um outro setor, mas que eu acho muito interessante, que é o setor de aviação. A Embraer, que eu acho que é um orgulho para nós brasileiros, ela tem 4 centros de P&D dentro dela, próprios. E mesmo assim ela tem 27 projetos no modelo Embrapi. Por quê? Por que ela usa esses institutos de pesquisa? Porque não vale a pena desenvolver tudo. Então, você tem que colaborar, você tem que trabalhar em rede, você tem que fazer inovação aberta, você tem que estar disponível para conversar, para trocar experiência, e aí o ecossistema todo ele se fortalece e o Brasil consegue, de fato, decolar. Então, temos recurso, eu fico muito feliz de poder falar isso, nós temos muitos recursos aí disponíveis para o setor da saúde e faltam projetos. Então, anota aí. Temos muito recurso. Eu até trouxe minha carteira aqui, já está aqui comigo. Se quiser deixar o contato, porque já está com Aceita? A gente faz o Pix na hora. Então, é muito recurso e faltam projetos. Tá? Apesar do setor da saúde ser o segundo que mais demanda, a gente sabe que a gente ainda tem muito recurso, dezenas, para não falar centenas de milhões de reais disponível aí para a indústria da saúde. Então, de fato, é só entender. O grande desafio da Embrapi de fato, se tornar um pouco mais conhecida e esse modelo não tem nenhuma letra miúda no final do contrato, nenhuma pegadinha. Ele, de fato, é muito simples e muito rápido. Então, quem tiver aí alguma curiosidade depois, eu estou à disposição também para explorar um pouquinho mais. Como eu estava na mesa, eu tive que explorar o site da Embrapi, né, para eu não passar vergonha, por isso que eu tenho um pouco mais de conhecimento. Mas, só para terminar um pouquinho, a parte de patentes, como é que a Embrapi vê? Porque a inovação sem a patente talvez não traga um retorno, né, financeiro, também para retrofinanciar o sistema. Como é que vocês estão preparados para isso? A Embrapi ela segue o que está na lei de inovação. Como eu falei, são 3 atores em cada projeto Embrapi. A empresa, o centro de pesquisa que ela escolhe, credenciado por nós, que hoje são 94, e a Embrapi. A Embrapi não participa da negociação da propriedade intelectual. Ela é livremente negociada entre a empresa e o centro de pesquisa que a empresa escolheu. Então, eles vão sentar e vão negociar ali como vai ser a questão da propriedade intelectual. Se eventualmente gerar uma patente lá na frente, eles vão falar, olha, a patente vai ser dividida ou não. É muito comum que a patente fique com a empresa, tá? Porque é a empresa que vai ao mercado, que vai tracionar a tecnologia, etc. O ponto mais importante sobre propriedade intelectual que eu gostaria de destacar é que, apesar da Embrapi aportar de 1/3 a 50% do valor do projeto em recursos não reembolsáveis, que a empresa não precisa devolver em nenhuma hipótese, a Embrapi abre mão de toda e qualquer propriedade intelectual. E isso não é porque ela é boazinha, não, é porque o 1/3 ou 50% que a gente coloca é recurso público de todos nós que pagamos aqui nossos impostos. Então, de fato, a gente abre mão da API e ela é livremente negociada entre a empresa e o instituto de pesquisa que ela escolheu. Isso não pode ser perdido, né? Que é a coisa lá.
Mas eu falei da propriedade intelectual porque falta até o conhecimento, né, para centros, como é que a gente começa, é a parte legal, né, tentar discutir até com o nosso jurídico, a gente tem um laboratório de pesquisa básica aqui também, então acho que são ideias para nos capacitar, nos deixar, né, mais próximo dos interlocutores. Agora, ficou fácil para o Renato. Renato, tem dinheiro, tem pessoas, tem qualidade, o que falta para a Interpharma seguir aí na inovação e na pesquisa? Bom, Rosana, acho que é preciso que a gente também comece dizendo: a Interpharma reúne os laboratórios farmacêuticos de inovação radical, laboratórios que fazem, de fato, pesquisa clínica multicêntrica. É óbvio que a gente pode fazer uma pesquisa unicamente no Brasil, e isso seria a nossa maior ambição. Talvez o target final seria a gente ter uma pesquisa completamente feita no Brasil, e acredito piamente que a gente pode fazer isso. Talvez não o ano que vem, mas talvez daqui a 10 anos. Então, acho que o que falta, e a gente já começou a transformar, eu gosto de ver isso por um lado que estamos fazendo. Acho que a aprovação da lei na Câmara e no Senado, apesar do veto, como o Frank falou, do presidente, acho que é um grande avanço. A gente precisa ser competitivo nesse cenário. É claro, mais uma vez, o Brasil tem características que nos colocam à frente, mas a gente precisa ser competitivo. Quando uma empresa abre uma pesquisa para recrutar 3.000 pacientes no mundo, se a gente não fizer isso bem feito, não adianta ter o dinheiro do Cavalcante aqui ou das próprias empresas. O que de fato precisa é que a gente faça isso, faça bem feito e faça rápido, porque o mundo também quer isso rápido. E aí eu acho que o que falta, olhando ao longo de mais de uma década, né, que eu vejo isso, desde quando fui relator da RDC 9 de pesquisa clínica lá na Anvisa, o que falta, na minha singela opinião, e temos especialistas aí no auditório, é de fato talvez uma qualificação, primeiro da própria gestão da pesquisa, e aí é que nós vamos entrar fortemente nesse processo junto com a EBSER. Acho que a fala do Frank com a SBOC, então, Frank, estamos juntos nesse processo para que de fato a gente qualifique esse ambiente de inovação e de investigação científica. A investigação, ela não é simples, ela precisa de uma qualificação própria. E depois eu acho que falta também, Rosana, talvez essa ampliação desse ambiente. Eu lembro que há muitos anos atrás a gente dizia que pesquisa, não tantos, né? Eu vou falar isso em 2014, tem pouco tempo, 10 anos. A pesquisa, quando a gente olhava, falava assim, bom, cadê os bons centros incentivadores de pesquisa? A gente ficava muito FAPESP, e CESP, e muito poucos. Eu acho que a gente precisa ampliar isso, dar volume. O Brasil precisa ter volume de pesquisa. Acho que o prêmio que o Dr. Fernando Maluf recebeu hoje é uma prova de que a gente tem muito a contribuir com o mundo. A gente precisa ter esses achados bem descritos, bem desenvolvidos, provando a nossa capacidade, não só como característica. Não vale só a gente dizer, como a gente disse através de uma pesquisa, que a aprovação da lei pode trazer 55.000 novos pacientes para pesquisa clínica, tirar o Brasil dessa 20ª, 19ª posição e transformar o Brasil na 10ª posição, investir. Eu vi de manhã alguém falar nesses números. Nós estamos falando de 5 bilhões de reais anualmente que podem ser investidos, Cavalcante, em pesquisa, naturalmente, só pela hipótese de a gente ter de fato um marco regulatório, um marco legal e um ecossistema que consiga fazer isso. Então, acho que com essas transformações que nós já estamos fazendo, depois de 9 anos, né, Rosana, não é simples, a gente está falando depois de 9 anos, um projeto de lei que tramitou 9 anos, e acho que a gente conseguiu agora unir todas as forças para provar, através de vários exemplos, de vários pilotos, que nós podemos fazer isso. A indústria está pronta para trazer pesquisa para o Brasil, a indústria anseia, de fato, trazer pesquisa para o Brasil, está trazendo. Então, Rosana, um dos objetivos da gente fazer esse banco de dados de pesquisa clínica é exatamente para isso, para a gente mostrar, de fato, quantos pacientes estão sendo internalizados a cada ano, talvez online, Dr. Cavalcante, online, mês a mês, a gente saber quanto nós estamos atraindo. Todos os anos, isso é um dado público, todos os anos existe
um grande evento feito não por uma indústria, não por setor farmacêutico, mas por um grande banco, JP Morgan. E lá é apresentado qual que é o futuro dos próximos 5 anos. E tem um cenário que é especificamente de pesquisa clínica e desenvolvimento farmacêutico. Então, como é que a gente coloca de fato o Brasil nesse cenário e a gente diz, está aqui, nós temos dados mostrando que nós estamos transformando o ambiente de pesquisa clínica no Brasil. Isso é relevante para fazer exatamente o que a Karina disse, vender o Brasil e mostrar para o mundo que o cenário que nós temos meio que fixado no mundo transformou-se. Esse cenário não é mais o cenário atual. Quando a gente vai para um abaio, quando a gente vai para diversos congressos no exterior, um pouco do nosso trabalho é dizer isso também. Ó, o cenário é outro. Nós temos, mais uma vez, uma série de transformações que foram feitas. Então, diria que essas características vão fazer com que a gente tenha, de fato, um ambiente muito mais afeito ou muito mais adequado para que a gente aproveite as capacidades do Brasil e faça mais pesquisa. Nós temos uma outra característica, uma característica da própria pesquisa no Brasil, então muitas pesquisas sendo feitas em fase 3, como é que a gente reduz essa fase, vai para uma fase 2, onde a gente tem de fato uma agregação científica mais poderosa, onde a gente coloca esse ecossistema de desenvolvimento faz ele ser mais intensivo. A gente tem uma outra característica que falei, que a gente precisa também um pouco transformar, é tirar de fato desses elos pilotos, né? A ABP é mas a gente precisa transformar isso e fazer isso também em um volume maior. Então acho que são muitas pesquisas sendo feitas no mundo. Para citar um número, a gente fala 19ª posição, mas nós estamos falando de 13 mil pesquisas que foram feitas em 2023 e o Brasil fez 200 e poucas. É muito pouco, é muito pouco. Então, a gente viu nos últimos anos a pesquisa ser transformada na China. É óbvio que nós estamos falando de uma grande potência, mas a gente pode fazer isso. O ano de 2013 foi um ano base para a gente fazer essa pesquisa de 10 anos, então, onde a gente executava 287 estudos, 2013. Em 2019, nós executamos 249 estudos. Em 2023, nós executamos, para ser muito claro, 259 estudos, ou seja, em 10 anos nós não mudamos o cenário da quantidade de pesquisas clínicas sendo feitas no Brasil e também não mudamos a característica dessa pesquisa sendo feita na fase 3. Então esse é um grande objetivo também da Interpharma, junto com suas associadas, para que a gente impulsione esse cenário de uma maneira muito mais eficiente e produtiva, Rosana. Obrigada, Renato. Acho que iniciativas como essa, né, vencer o câncer e sociedades, pessoas, podemos chegar mais rápido nesse cenário, chegar aos 1.000, pelo menos, né, 200, 5 vezes. Plateia, a gente ainda tem um tempinho, antes que alguém me corte aqui o microfone, porque está muito boa a conversa, mas fiquem à vontade. Acho que vai para todos a pergunta. No cenário SUS, nós já compartilhamos as dificuldades nossas aqui, e talvez a organização do sistema na ponta seja uma prioridade de fato. Talvez a IBCE não esteja no tempo para a oncologia, porque a oncologia é muito rápida e o sistema ele gira muito através de grupo, não sei, seria a via. E no setor privado, nós temos alguns convênios que não detêm também uma qualificação boa, né, para assistência aos pacientes beneficiados por ela mesma. Como é que a pesquisa entraria aí nessa capacitação da rede na ponta e também qual seria uma parceria pensada para a pesquisa em, talvez o termo não seja adequado, mas os planos menores. Nós temos diversos planos, como a Pivida, que não consegue oferecer aos pacientes melhores tratamentos. A pesquisa clínica hoje, ela detém sim nos braços controle, melhores tratamentos do que uma assistência dos convênios. Já pensaram nisso? Já debateram isso com o Ministério? Como seria isso na vida real? Alguém quer comentar sobre o tema? Posso dar? E a oncologia hoje ela se divide em 2 perfis de estudo clínico, se a gente notar bem. Você vai ter aquele perfil que é o paciente do SUS, vou dar um exemplo, primeira linha para melanoma, a gente não tem imunoterapia no SUS. Então, recrutar para esse tipo de paciente, esse tipo de estudo pacientes do SUS, é algo fácil. Agora tem uma enxurrada de estudos, por exemplo, de segunda linha para mama em pacientes que progrediram inibidores de CDK4 e 6.
Esse é um paciente que você só vai encontrar no setor privado. No meio disso, você também vai separar a prática privada em dois cenários. Às vezes, o paciente privado, que é rentável para a instituição, pode canibalizar o voluntário de pesquisa. E o outro é o plano de saúde verticalizado, né, que está estrangulado, com problemas de gestão, deficitário, e que talvez enxergue na pesquisa clínica uma excelente oportunidade de referenciar o seu paciente. Então, nós precisamos segmentar muito bem isso, e lembrando que dentro disso tudo nós temos os oncologistas que transitam entre o privado e o público, né, e que também vão se deparar com essas duas realidades. Então, acho que há espaço para todos aqui, só que as mudanças elas são muito rápidas no próprio perfil. Eu comecei com pesquisa clínica e tive a felicidade de desenvolver toda a imunoterapia. Então, né, todo o tratamento de primeira linha para próstata, por exemplo, com os inibidores de nova geração. Isso para paciente do SUS era algo assim inacreditável, né, a possibilidade de recrutamento. Agora já não é mais assim. Então, talvez no SUS você não tenha mais tanta facilidade para esse recrutamento. Então, é importante entender esse cenário e entender as mudanças num mundo tão dinâmico, onde as coisas mudam, né, o tempo todo, com pandemia, com tudo mais, mudam as prioridades, as necessidades, e a gente precisa estar, então, em constante aprimoramento e entendimento desse mercado. Tenho uma pergunta aqui para o Fábio Cavalcante. Os países hoje que fazem um grande volume de pesquisa clínica, como a China, a Coreia do Sul, a Índia, muito nasce da indústria local. E essa indústria local, muitas vezes, está pautada na biotech. Como que essas empresas chegam a vocês ou elas não chegam aqui do Brasil? Porque, dessa forma, esses países conseguiram, aumentando o volume de projetos de pesquisa, trazer o conhecimento da pesquisa clínica, colocar num cenário nacional, mais investimento, os pacientes, né, compreenderem a dinâmica da pesquisa clínica, os profissionais terem mais acesso, e muito focado em indústria nacional e biotech. Como isso chega para vocês, Fábio, aqui no Brasil, ou não chega ainda? Você diz como chegam as empresas lá de fora ou as nossas? Tá. Bom, no nosso modelo, a gente costuma dizer que o combustível do modelo Embrapi é a demanda empresarial. Um projeto Embrapi só acontece quando uma indústria provoca o projeto. Então, a gente não trabalha, de fato, com política pública, botando temas específicos. Nós temos projetos de multinacionais, tá, que já vêm com toda uma bagagem, mas que para algum trecho do desenvolvimento elas precisam de um centro de pesquisa. Nós apoiamos esses projetos também, tá? Porque para que possa se fazer um projeto Embrapi, basta ter um CNPJ no Brasil, e essas multinacionais têm, tá? Mas, como no nosso modelo a empresa não desenvolve o projeto junto com o centro de pesquisa, né, então elas simplesmente demandam uma tecnologia. No nosso modelo, toda a tecnologia é desenvolvida dentro do centro de pesquisa. Por que isso é tão importante? Porque o conhecimento fica no Brasil. Ele fica aqui. Tá? Então, isso foi meio que uma proteção que a gente pensou ao criar o modelo para que o conhecimento não fosse lá para fora. Então, a multinacional quer fazer o desenvolvimento de uma nova molécula no Brasil? Pode fazer, mas vai fazer com o centro brasileiro e o conhecimento vai ficar aqui com a gente. Então, é mais ou menos assim que a gente desenhou o modelo. Não sei se eu respondi bem. Olha, desde os 10 anos de Embrapi, nós apoiamos já 2.800 projetos que giram em torno de 4 bilhões de reais. Tá? A gente bateu 4 bilhões anteontem, por sinal, 4 bilhões de reais. E disso, cerca de 12% é saúde. E agro, 13,5%. Então, eu peço que vocês demandem mais projetos, porque o colega que trabalha do meu lado é que cuida de agro. E aí fica essa rixa todo dia. E eu sofrendo bullying, porque cada percentual que ele sobe mais, ele fala, olha aí, agro aí. Eu falei, não, então pode deixar aqui, eu vou dar um jeito. Então, pois é, então, por favor, façam projetos, procurem as unidades,
e cerca de 12% é saúde. Um dado interessante, tá? De todos os projetos de saúde que a gente apoiou até hoje, 90% em dispositivos médicos e só 10% em farmacêutico. Isso é algo que preocupa. Tá? Então, a gente tem que, de fato, agitar a indústria farmacêutica e farmoquímica para que elas utilizem mais e façam mais projetos inovadores. E aí, quando eu digo dispositivos médicos, naquela visão da Anvisa que engloba tudo, equipamento, software, materiais, kit diagnóstico. Mas, de fato, a gente precisa de mais demanda de projetos do setor farmacêutico. Obrigada, Cavalcante. Nós vamos encerrar com uma pequena palavra rápida aí de todo mundo, é só para lembrar que a propaganda do agro, até a pessoa da FAPESP disse, a propaganda do agro todo mundo sabe, agro é técnica, agora da saúde ninguém ainda pegou um slogan definitivo, né? Vamos começar, Renato, por você, só para a gente, uma mensagem final aí para o time. Bom, obrigado mais uma vez, agradeço o Vencer o Câncer pelo convite à Interfarma. E como mensagem final, eu acho que a gente precisa, de fato, observar aí o que o professor Fernando Maluf apresentou ao longo do dia de hoje, e o prêmio é só um coroamento, e o Tobuzaide também muito faz isso pelo Brasil, que é a próxima fase. O que nós queremos? Nós queremos o resultado. A pesquisa também precisa conectar com o resultado, sair um pouco dessa coisa acadêmica que o Brasil faz. Nós somos um dos maiores publicadores de papers do mundo de saúde, Cavalcanti, e precisamos colocar isso no mundo real. A indústria, ela, óbvio, faz pesquisa, mas ela faz pesquisa para desenvolver. Ela faz pesquisa porque ela tem um doente que precisa ser atendido, ela tem um paciente que precisa de uma solução. É claro que isso demanda, como a gente falou aqui, várias etapas que às vezes não chegam de fato a um produto acabado, mas ela tem uma pessoa a ser atendida. Então, acho que como mensagem final é observar onde nós queremos chegar. Nós queremos chegar de fato na mudança de um tratamento, nós queremos chegar no resultado final. Então, acho que o Brasil está pronto para isso, a Interfarma, mais uma vez, está à disposição, junto com as suas associadas, e aí conectando um pouco, Rosana, com as últimas falas que foram feitas aí do auditório, eu acho que a gente também precisa ter muito claro que pesquisa não é tratamento, ela é usada para um tratamento, mas ela tem um objetivo próprio, qualificar essa ciência, qualificar esse ambiente, qualificar esse pesquisador, desenvolver de fato esse ecossistema de inovação, de disrupção. E também ter muito claro que a gente precisa, assim, no ambiente brasileiro, que todos esses atores entendam a importância de uma pesquisa clínica. Às vezes a gente vê isso muito fora. Eu tive a oportunidade, eu não lembro se o Fábio Cavalcante estava nesse ano na BAE comigo, mas eu tive a oportunidade, Rosana, de encontrar, por absoluta coincidência, com um anjo, que nos Estados Unidos tem muito isso, um anjo, que no Brasil pode ser, Cavalcante, outras empresas, né? Empresas que já são muito estabelecidas, que podem apoiar esses projetos junto com multinacionais, essa colaboração privado-privado, a colaboração público-privado. E, Rosana, a fotografia, o filme que eu levo disso é mais ou menos o que o Cavalcante está falando. Venham a mim que eu tenho recursos. A fotografia que eu via nessa pessoa e o case dele, Frank, era uma pessoa que tinha vendido de fato um produto farmacêutico, arrecadado muitos milhões de dólares, e o que eu vi, Frank, eu não lembro se o Cavalcante estava nisso, lá numa universidade de San Diego, eram muitos, Rosana, estudantes, pesquisadores, startups correndo literalmente atrás dele para ter 5 minutos de speech com ele, porque ele distribuía dinheiro para pesquisas. Olhava, escutava e distribuía. A gente vai chegar um dia a isso? Vai, espero. E a gente precisa que esse ecossistema brasileiro também entenda um pouco disso. Todos nós. A indústria farmacêutica faz muito isso, e eu vou dar um dado para finalizar. Mais de 150 bilhões de dólares investidos no último ano. Nós estamos falando de muitos recursos, todas essas indústrias que são associadas à Interfarma. Vamos saber agora quanto que isso é feito para o Brasil e como que nós podemos entregar mais para esse país. Muito obrigado mais uma vez, estamos sempre à disposição. Obrigada, gente. Desculpa nossa banca. A Nina já estava me cortando, mas vocês estarão aqui. Tem ordem superior. A gente está aqui, tenho certeza que vocês ficaram à disposição. Muito obrigada, foi ótima a discussão. Obrigada, gente. Podem ficar vocês duas na mesa já?